vídeo de hoje é sobre um assunto que se tornou a realidade de muitos brasileiros na pandemia. O home office. Mas o que poucas pessoas sabem é que, assim como o trabalho presencial, a modalidade home office também dispõe de direitos para os trabalhadores. E não se engane, nem sempre a regra do presencial é válida no home office. Então, se você quer saber mais sobre seus direitos no home office, assista esse vídeo até o final que eu vou te contar tudo sobre direitos, vale alimentação, vale transporte, vantagens e muito mais. Vem comigo. A modalidade de trabalho remoto, o famoso home office, não é uma novidade na legislação trabalhista. O trabalho à distância vem sendo pautado no Brasil desde 2011 e teve o seu ápice na pandemia. Em um cenário de pandemia, em que a dificuldade de mobilidade e o medo de contrair o vírus tomaram conta da população, as empresas precisaram se adequar à nova realidade, modificando o regime de trabalho. Em um primeiro momento, as empresas precisaram fechar as portas durante semanas, o que gerou um desespero geral para os empresários. E com a necessidade de manter a empresa em funcionamento durante o isolamento, o home office foi adotado para que os trabalhadores realizassem seus serviços que eram possíveis de dentro de casa. É importante dizer que, independentemente do caos gerado pela pandemia, a adoção dessa modalidade de trabalho gerou diversos benefícios, tanto para as empresas quanto também para os funcionários, o que ocasionou o cenário atual. Mesmo após a pandemia, as empresas continuam trabalhando na modalidade home office. A partir disso, eu vou te explicar hoje como funciona o trabalho home office e quais são os seus direitos previstos nesse regime de trabalho. Mas afinal de contas, o que a lei trabalhista diz sobre o home office? A Constituição das Leis do Trabalho, a nossa CLT, entende o teletrabalho como uma modalidade de trabalho à distância. Portanto, o conceito do home office é a realização de prestação de serviços fora das dependências da empresa, utilizando equipamentos tecnológicos para executar o trabalho externo. Mesmo que de maneira eventual, se o trabalhador tiver de estar presente na sede da empresa em alguns dias, o trabalho remoto não é descaracterizado. Já no que diz respeito às leis, assim como o trabalho presencial, o trabalhador da modalidade home office tem direito à carteira assinada, férias remuneradas, 13º, licença maternidade, depósito de fundo de garantia, entre outros benefícios e direitos. Uma outra questão que você deve saber é que o vínculo trabalhista preserva todos os requisitos da relação de emprego. A principal característica da relação de emprego é a subordinação a um superior hierárquico, que habitualmente está relacionada à prestação de serviços, uma vez que o trabalhador precisa prestar o serviço pessoalmente. Além disso, o prestador de serviço precisa ser uma pessoa física. Nesse contexto, a reforma trabalhista acabou eliminando a diferença entre o trabalho presencial e o remoto, sendo necessária apenas as adaptações realizadas pela empresa. Levando em consideração que o regime de trabalho home office, uma flexibilidade de horário maior, o colaborador perde o direito ao recebimento de horas extras. No entanto, caso haja um controle estipulado e acordado entre o empregado e o empregador sobre o controle de horário, o funcionário tem direito às horas extraordinárias, dentre outros direitos relativos ao horário de trabalho, como adicional noturno, por exemplo. E agora vem uma das dúvidas mais recorrentes sobre o assunto home office. O que acontece com o vale alimentação e o vale transporte? A lei trabalhista proíbe que a empresa realize qualquer alteração no contrato de trabalho que venha prejudicar o seu funcionário. Dessa maneira, se o patrão pagava vale alimentação ou vale refeição para o seu empregado em regime presencial, deve manter o pagamento do benefício mesmo após a migração para o trabalho remoto. Diferentemente do vale alimentação, como o regime de trabalho home office, o vale transporte pode ser suspenso, uma vez que não há necessidade de deslocamento até a empresa. Entretanto, caso a empresa solicite o deslocamento do trabalhador em algum momento para as dependências da companhia, o vale transporte deve ser pago de modo proporcional. Já em relação às obrigações do empregador sobre a infraestrutura do trabalho home office, é importante salientar alguns detalhes. Assim como o modelo tradicional de trabalho,
O home office pode gerar despesas de infraestrutura como luz, telefone, internet, manutenção de equipamentos, insumos, entre outros. São muitas empresas e funcionários que ainda têm dúvidas sobre quem deve arcar com os custos, pois a lei não é muito clara em relação a isso. Nesse caso, é aconselhável que haja uma negociação entre as partes para definir quem será o responsável pelo pagamento desses custos. Deve-se considerar também que a empresa deve assumir os riscos da sua atividade econômica. Mas uma questão que merece atenção é o contrato de trabalho quando o colaborador prestar um serviço da modalidade home office. O contrato deve incluir todas as atividades do trabalhador e suas responsabilidades, assim como as responsabilidades da empresa. No caso do funcionário que está migrando do trabalho presencial para o remoto, é necessário que a empresa realize um aditivo no contrato original, mencionando todas as mudanças do regime de trabalho. É importante salientar que a transição do regime de trabalho deve ser de comum acordo entre o empregado e a empresa. Um outro ponto que deve ser mencionado é no que se refere aos equipamentos tecnológicos necessários para a prestação de serviço, por exemplo, o computador. A lei diz que a responsabilidade de adquirir, realizar manutenção, fornecer e reembolsar as despesas dos equipamentos necessários para a realização do serviço, do trabalho, devem ser incluídas no contrato de trabalho. Até aqui, é possível reparar que o home office tem as suas vantagens. Isso porque a prestação de serviços à distância é uma ótima opção para quem deseja controlar sua jornada, já que essa modalidade normalmente não há um controle de horas. Em contrapartida, como a empresa não tem um controle exato sobre o horário de trabalho do colaborador, não existe a possibilidade de pagamento de horas extras. Mesmo diante de todo esse contexto, nesse regime de trabalho, o colaborador tem mais flexibilidade e tempo livre, pois não precisa se deslocar até a empresa, realizando seu trabalho da sua própria casa. Então, vantagens como o aumento da produtividade, uma maior qualidade de vida, autonomia, liberdade geográfica e personalização do seu local de trabalho são só alguns benefícios de trabalhar nessa modalidade. E se engana quem pensa que o empregador não tem benefícios. Quando a empresa não tem funcionários trabalhando nas suas dependências, os custos operacionais tendem a diminuir, por certo. Isso acontece porque a empresa não precisa manter toda uma infraestrutura para continuar funcionando, o que, por sua vez, diminui de maneira considerável os gastos. E a tendência é que cada vez mais empresas adotem essa modalidade de trabalho, levando em consideração a diminuição dos custos dos benefícios gerados para os colaboradores. Sendo assim, chegamos ao final de mais um vídeo sobre os seus deveres e direitos. Ufa, são tantos, mas para ficar por dentro de tudo, se inscreva no canal agora mesmo. E não se esqueça que, em caso de dúvidas, é só deixar aqui nos comentários. Até a próxima!